perguntando, mas cadê, mas cadê? Rapidamente eles se deram conta que a igreja tinha, desaparecido. Aí, amados, eles começaram a chorar e gritar, mas tinha gente que gritava assim, gritava, começava a rolar. Mas era um grito misturado com choro, era um negócio assim apavorante de ouvir o jeito que eles estavam gritando e chorando. Só que começou a chegar gente, mano, numa desproporção tão absurda. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem fala é o irmão Rafael. Sejam todos muito bem-vindos no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. E eu vou estar colocando, irmãos, nesta oportunidade um testemunho, irmãos, que faz a Igreja de Cristo refletir, irmãos, sobre a sua situação, porque é um testemunho que fala sobre os deixados para trás, e ninguém, irmãos, quer ser deixado para trás. Acredito que todo mundo que conhece o arrebatamento, que crê nessa promessa de Cristo, já ouviu falar do arrebatamento, conhece o arrebatamento, viu filmes, novelas que falam do arrebatamento. Acredito que todo mundo sabe como que o mundo, irmãos, vai ficar depois do arrebatamento da igreja, porque depois do arrebatamento o mundo fica um caos, e os deixados para trás, irmãos, vão sofrer muito, vão chorar muito. Por quê? Porque perderam a grande e boa oportunidade de se salvar. Então vão ter que enfrentar todo o anticristo, seu exército, Apocalipse, a grande tribulação, que vai ser difícil, irmãos, vai ser difícil se salvar na grande tribulação. Então os deixados para trás, aqui eu estou falando igreja, irmãos, os deixados para trás vão sofrer muito. Agora, os deixados para trás que não era igreja também vão sofrer bastante, só que eu acredito, irmãos, que aqueles que foram deixados para trás porque estavam no mundo vão se conscientizar que não subiram porque não se prepararam, porque não creram nessa promessa. Depois que o arrebatamento acontecer, eles vão ver que era tudo verdade, e eles vão ter um consentimento de lamentação por não crerem na promessa. Só que a igreja, irmãos, deixada para trás por falta de preparo, por falta de santidade, irmãos, esse povo vão procurar a morte e não vão encontrar. Por quê? Porque conhecia o arrebatamento, conhecia essa promessa, conhecia essa promessa de Cristo de buscar a igreja dele para não passar pela grande tribulação. Então, enquanto, irmãos, a porta da graça, mesmo que seja uma pequena fresta, está aberta, a igreja tem que aproveitar ao máximo, irmãos, e viver em oração o tempo todo, porque essa promessa vai se cumprir a qualquer momento. Vamos ver esse testemunho e que todos possam, irmãos, refletir cada um a sua situação com Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu fui deitar, descansar, né? Eu estava lá deitado, descansando, orando, porque eu trabalhei muito hoje o dia inteiro. Aí quando eu estava lá, eu tive uma visão, eu queria relatar para vocês. Eu escrevi aqui. Assim, eu vi um ônibus amarelo, tipo esse ônibus escolar, sabe esse ônibus escolar de criança amarelo? Aí, só que a metade da porta do ônibus estava aberta, a metade estava fechada, mas estava fechada em cima. Entende? Como se a porta do ônibus fechasse de cima para baixo, e não na lateral, igual a porta fechava assim, ó. Eu tava assim, ó, metade aberta, metade fechada. Aí, eu olhei aquilo, né, aquela coisa curiosa, as pessoas lá dentro do ônibus, mas a metade fechada, a metade aberta, assim, nesse sentido, né? Aí eu ouvi uma voz dizer assim: os que entrarem em minha presença terão que vir em humildade e de coração quebrantado. Ainda um pouco sacudirei as nações e a minha colheita se completará. Mas acontece, gente, que eu vim entrar no ônibus assim, um ou outro, entrava um, daqui a pouco ia lá, entrava outro dentro do ônibus. Aí, quando eu estava vendo aquela multidão de gente, no meio da multidão se levantou um homem e disse assim: ainda há esperança para Israel. E começou a pregar salvação, mesmo que custasse a vida. E muita gente creu, daquelas pessoas que estavam lá, muita gente creu, mas mesmo assim ainda ouviu uma voz dizer assim: olha, trair-se-ão uns aos outros. Aí continuou a visão dos desesperados, eles faziam tumulto, o homem de Deus que se levantou para pregar lá, as pessoas faziam força para pegar nos dedos dele, eles queriam pegar nos dedos dele, eles tremiam assim de desesperado, querendo pegar nos dedos do servo de Deus. Estou assim meio atordoado, sabe? Aí, de repente, o motorista do ônibus pegou, olhou assim para trás para Jesus, porque Jesus estava dentro do ônibus. Eles assentiram com a cabeça, um fez assim para o outro, assim, ó. Assentiram, quando ele assentiu com a cabeça, o motorista que estava no ônibus pegou a marcha do ônibus, engatou. Eu achei que ele ia dar uma marcha rezinha, assim, tipo para sair suavemente com o ônibus para frente. Só que o ônibus fez assim, o ônibus fez igual uma minhoca. Ele como que subiu em fatia para o céu e desapareceu do chão completamente. Aí
Daí começou a chegar multidões e mais multidões, o ônibus estava, começou a chegar aquela multidão de gente, mais multidões, aí um dizia para outro assim, não era aqui que o ônibus estava? Outro dizia, sim, o ônibus estava aqui, não, era para estar aqui, o ônibus estava aqui, aí chegava outro, mas cadê o ônibus? Não, era para estar aqui, mas cadê? Aí todo mundo perguntando, mas cadê, rapidamente eles se deram conta que a igreja tinha, desaparecido. Aí, amados, eles começaram a chorar e gritar, mas tinha gente que gritava assim, gritava, começava a rolar. Mas era um grito misturado com choro, era um negócio assim apavorante de ouvir o jeito que eles estavam gritando e chorando. Só que começou a chegar gente, mas numa desproporção tão absurda. Tipo assim, como se o ônibus tivesse 50 pessoas, mas começou a chegar a 5.000 pessoas. Era uma desproporção assim absurda a quantidade de gente que chegou, que se deu conta que perdeu o arrebatamento. Aí eu fiquei muito assustado com a desproporção, aí eu falei assim, Senhor, por favor, eu estou muito desconcertado por causa da desproporção. Me dá uma palavra que mostre que eu estou errado. Ou confirme a visão. Porque eu falei assim, gente, a desproporção está muito grande. Aí, quando eu pedi uma palavra ao Senhor para falar sobre a desproporção, o Senhor me deu Lucas 17. E aconteceu que, indo eles a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E lhe vendo-os disse, ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. Respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17, 11 e 19, confirmando o problema da desproporção. De 10 que foram curados, só um voltou para glorificar em grande humildade, que aos pés de Jesus se prostrou. Amados, a desproporção foi essa. Só que eu estou assim um pouco desconcertado com a visão, desconcertado com a desproporção. O Senhor nos abençoe, que a gente possa estar vigiando, a gente faça parte desses que vão subir.